Nós conversamos agora com Juliana Salles, médica infectologista e diretora do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Boa noite, Juliana Salles. Prazer falar contigo. Boa noite a você e a todos que nos ouvem aqui. Prazer é nosso falar contigo. Juliana, esse momento tão delicado, mais de 16 milhões de infectados, com uma média diária de mortes e de infectados assustadores. Esta terceira onda já está no Brasil e mais, Juliana, quando a gente vai sair de tudo isso? É possível olhar no final do fim do túnel e dizer, olha, chegamos, controlamos? Então, na verdade, eu acredito que a gente não saiu de ondas, né? A gente teve um retorno um pouco, né, dos casos, do número de óbitos, de casos, mas que logo na sequência voltaram a se elevar, né? E a ausência, né, não só de vacinação, mas como de políticas como testagem em massa, como isolamento e rastreamento de contactantes, como a atenção primária, né, está voltada aí para o bloqueio desses focos, elas não foram realizados, né? Então, a gente saiu cada vez de taxas de contágios maiores, né, com taxas de incidência, de positividade, e aí a gente chega em 2021 com números muito mais elevados do que 2020, né, mesmo conhecendo o mecanismo e sabendo mais sobre a pandemia, com menos leitos, falta de insumos, falta de profissionais, sem a garantia de atenção adequada, observando inclusive a desassistência para os pacientes, a desassistência aí para a classe trabalhadora, vendo a alta da mortalidade agora, rebaixando inclusive a idade de óbito, né? A média de idade dos óbitos em 2020 era de 73 anos e agora já está em 63 anos, né? E você me Doutora, perguntou pode falar, desculpa, pode seguir. Você me perguntou se era possível vencer isso, né? Acredito que as políticas públicas, né, de saúde pública que seriam importantes de serem aplicadas nesse momento, a vacinação a níveis mais níveis mais constantes aí, né, atingindo o maior número da população, a população que está trabalhando, a população que está se expondo aí no dia a dia no transporte público, nos seus locais de trabalho, associadas à política de testagens, identificação, rastreio, isolamento, ela não tem a abrangência adequada, né? E por conta do desgoverno, né, negacionista, que não implementa e não incentiva essas medidas, que retira o orçamento da saúde, né, em pleno 2021, e que não utiliza os mecanismos e as estatais, as fundações que a gente tem para produzir as vacinas também que a gente precisa. Doutora, sobre as vacinas, já que a senhora mencionou, vou pegar esse gancho. Direto, sempre que acontece alguma situação, e agora por conta da CPI da pandemia, a CPI da Covid, muito novamente se tem falado sobre as vacinas. E a morte ocorrida nessa semana do compositor e sambista Nelson Sargento, como era de se esperar, acabou sendo apropriada por parte da base governista, das pessoas que são contra a vacina, para dizer, olha, tá vendo, foi vacinado e morreu, e tentar desmerecer o processo de imunização. Minha pergunta para a senhora é a seguinte, a gente sempre bate nessa tecla, mas acho importante bater novamente até que as pessoas entendam a importância da vacinação, ainda que a pessoa seja contaminada. Como que é esse processo? Como que você consegue explicar para nós, para o público em geral, a importância da vacinação? A vacina, ela tem um efeito não só para o indivíduo que a toma, que reduz a chance dele ser internado, reduz a chance dele vir a falecer, mas ele também tem um efeito, né, coletivo, reduzindo aí a gravidade da doença e o curso dessa doença conforme ela foi implantada. A gente viu, e os dados são claros, que a média de internação pela primeira vez ficou abaixo de 60 anos nesse último mês de maio, né? E a média da idade dos óbitos também reduziu em 10 anos, não é mais de 73, é de 63 anos agora. Isso é reflexo da vacinação nesses primeiros grupos, né, que eram dos idosos, e justamente trouxe aí
essa mudança, né, nos atingidos aí, nos infectados pela pandemia nesse momento, né? É claro que a vacina ela não tem 100% de prevenção nem sobre o óbito, nem sobre a doença, né? Mas o fato dela reduzir a gravidade, reduzir essa média de idade de internação já é um impacto aí importante para a gente defender a vacina. Agora, doutora, uma das medidas adotadas por países que conseguiram controlar, segurar o avanço da pandemia foi fechamento de comércio, fechamento de atividades, enfim, uma espécie de lockdown, mas lockdown sério. Aqui no estado de São Paulo, no interior, umas cidades já começam a se atentar para isso e aí vai ter fechamento total, inclusive com farmácias. Mas, por outro lado, a gente continua vendo o presidente da República protestando, gritando contra estas medidas. Como entender isso, doutora Juliana? O país que deveria dar exemplo do seu comandante-chefe, que é o chefe da nação, ele não toma vacina e nem está nem aí para essas medidas para conter o avanço da pandemia. O dito lockdown, o isolamento restrito, né, ele tem o seu valor e tem a sua localidade quando houve já um completo controle da pandemia e não se consegue mais segurar os casos, né? Antes disso, como a gente já falou no início, tem uma série de outras medidas que podem ser feitas, né, e que são adequadas para evitar que se chegue a esse momento, né? Não há como a gente ter um isolamento sem data definida e um lockdown sem restrito, sem garantir renda, né, para as famílias, sem garantir aí condições de moradia, sem garantir insumos como gás, luz, etc., né, tudo que é necessário para sobreviver. E a gente vive numa realidade que batemos aí 14,8 milhões de empregados, né, em que a informalidade aumenta bastante, em que 19 milhões de pessoas já passam fome e 55% das famílias relataram insegurança alimentar em 2020, em algum momento. Então, essas medidas elas são importantes, mas quando guarnecidas, todo um arcabouço que garanta a população poder fazer o isolamento, né, para além, né, de impor também essa medida. O exemplo também é aqui em São Paulo, em que a gente teve um plano São Paulo, onde cada uma das fases teve uma coisa diferente, de acordo com o interesse dos empresários, e sem dar essa retaguarda dos trabalhadores. A conclusão foi que, nessas últimas fases, vermelha, laranja, etc., não se atingiu o nível de isolamento, não vai se conseguir atingir esses níveis de isolamento quando a disputa for entre colocar a comida no prato, né, e fazer esse isolamento, porque o risco de morrer de fome aí é mais alto do que o risco de morrer de Covid. Doutora, então, só para eu entender, essa questão, bom, o isolamento, claro, já restou provado, a comunidade científica, médica, que ele é eficiente, mas tem a questão da seguridade social, como a senhora muito bem pontuou. Então, quer dizer que qual que seria a possibilidade de um melhor plano, já que a gente usou o exemplo de São Paulo, mas pode ser qualquer estado. Qual seria a melhor possibilidade? Ter de fato feito regras bastante rígidas para hoje estarmos numa condição como em alguns países da Europa, junto com a vacinação. Qual seria esse plano, se a senhora tivesse esse poder, vamos dizer assim, de escolher, de traçar um plano adequado? Renda, auxílio emergencial de R$600 para a população, né? Garantia de moradia sem despejo, né, a subsistência aí da luz, da água, de todos os itens que seria necessário para a população poder ficar em casa, garantia de transporte adequado, com distanciamento. Com essas medidas, você evitaria chegar no momento em que você precisa aplicar o lockdown completo. E esse lockdown em sendo aplicado pelo poder público, e aí sim com a garantia que se o trabalhador ficasse em casa, ele não teria a possibilidade nem de ser despejado, nem de passar fome, né, nem de ter a sobrevivência da sua família aí em risco, né? Então, esse seria o melhor cenário. Associado a uma política de atenção básica, atenção primária em saúde, com testagem, rastreamento, afastamento remunerado dos
os trabalhadores que vierem a ter Covid e de toda a sua família, né? De todo fazer aquele isolamento, a tal da quarentena, né? Que aí é o isolamento do sintomático dos seus contactantes. Nada disso está sendo garantido em sua plenitude, né? Tá, aliás, está muito para quem do necessário. E aí chega-se aos momentos em que você não consegue mais identificar essas famílias que estão, né, havendo a manutenção da transmissão do vírus, e aí você tem que aplicar um lockdown, um isolamento mais irrestrito. E sim, essas garantias simplesmente não vai acontecer de forma adequada também. E vai colocar em risco aí também os trabalhadores a terem sua sobrevivência com relação à fome e as suas necessidades básicas também em xeque, né? Agora, doutora, a senhora tocou num ponto no começo da sua introdução, das ondas, né? Que essas idas e vindas. E o que chama muita atenção é que cada ponto do país, cada estado da federação, cada cidade, ela adota suas próprias medidas na tentativa de conter o avanço do coronavírus aí no país. Mas nós não temos um plano nacional de contingência, um plano nacional que organize e que oriente todos os entes da federação a seguir esse exemplo, né? Pelo contrário, o presidente da República esta semana entrou mais uma vez no Supremo Tribunal Federal contra alguns governadores por tentarem adotar algumas medidas. Como lidar com tudo isso, doutora, na sua visão de médica, de infectologista, mediante a tudo isso? A CPI do Covid está nos mostrando algo que a gente tem vivido todo 2020 e 2021. É justamente a ausência dessa coordenação e a ausência da implantação de políticas que realmente reduziriam a transmissão do vírus e que realmente iam garantir aí a sobrevivência da maioria dos trabalhadores e da população como um todo. É muito grave o Ministério ter se deslocado para a produção de medicações não eficazes, como a cloroquina, de se ainda ter, né, protocolos direcionados e com o objetivo de distribuir essas medicações, não garantindo os outros itens que a gente já conversou aqui, né? Realmente, há uma falta completa, né, de uma coordenação e de um plano nacional que oriente estados e municípios e que coordene essas ações de estados e municípios. A CPI da Covid está sendo claríssima em nos mostrar a ausência completa dessa coordenação. Doutora, falando em CPI da Covid, ficou bastante evidente pela defesa de algumas pessoas que insistiram na defesa dos medicamentos, entre eles a cloroquina e a ivermectina, a questão do lobby da indústria farmacêutica. Gostaria de saber, na leitura da senhora, que é especialista na área, essa insistência de algumas pessoas, inclusive algumas pessoas até da área médica, como a própria pessoa, a secretária do governo, que é da área médica, defendendo o praticamente indefensável, a senhora atribui a uma ignorância, no sentido estrito da palavra, né, de não ter a informação, ou de fato uma pressão da grande indústria farmacêutica que sabemos bem que pressiona? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Acho que é um misto, né, tanto de interferência ideológica desse grupo, né, que vai na contramão aí do que se tem de evidência científica, né, porque quem segue as evidências científicas não faz tratamentos que não são comprovados ou que podem ser deletérios para os pacientes, né? Junto, misturado aí com influências, né, da grande produção que houve, né, da cloroquina no ano passado, né, abarcada e bancada pelo Exército, junto também, né, com essa corrente ideológica não ligada às especialidades, não ligada à especialidade de infectologia, por exemplo, que já tem suas notas, já tem seu posicionamento contrário ao uso dessas medicações sem comprovação científica, né, e um misto de ocupação também do Ministério da Saúde pelos generais, né, ocupação de cargos técnicos também, não estou falando só do primeiro e segundo escalão, né, mas todos os cargos técnicos vêm sendo substituídos por militares sem conhecimento devido técnico, que se baseiam, né, nessa
vertente não científica e político-ideológica ligada ao Bolsonaro. Doutora, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma nova pergunta para a senhora. Que recado a senhora daria para a população como um todo? Porque as pessoas parecem que não querem acreditar no que está acontecendo e o que está por vir, né? As pessoas se recusam a usar máscara, as pessoas acham que usar álcool em gel ainda é balela e mais, as pessoas querem ir em festas. Eu queria que a senhora deixasse um recado para essas pessoas. Bom, é necessário, né, os cuidados individuais. A gente entende, que o trabalhador não recebe a máscara no trabalho, o trabalhador está enfrentando o transporte público e sem direito a fazer distanciamento, vai na UBS, muitas vezes não é testado, não tem leito, viu sua família morrer esperando vaga de UTI, mas a contribuição individual também é necessária, com o uso de máscara corretamente, né, cobrindo nariz e boca, uso de álcool gel, higiene de mãos, né, e a pressão, né, que só os trabalhadores podem fazer em cima do poder público, em cima desse desgoverno Bolsonaro, que é feita, que vai ser feita, inclusive aí nas ruas nos próximos momentos, né, e que é necessário para que esse governo não tenha mais nenhum dia que a gente possa combater adequadamente a pandemia. É isso aí, recado dado. Essa foi a doutora Juliana Salles, médica infectologista e diretora do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Doutora, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.